Olá, seja muito bem-vindo ao TheoMediaCast, um podcast em áudio e vídeo a serviço da Igreja de Jesus. Nossa missão aqui é promover teologia, fé e vida para a glória de Deus. Nós estamos muito felizes com a sua presença, espero que você nos acompanhe nesse programa e que seja edificado para a glória do nome do Senhor Jesus. Conosco hoje estão duas pessoas, e eu estou quase que todo o programa dizendo isso, e eu espero que todo o programa eu diga, né? Muito queridas ao meu coração, meus amigos, né? Estão conosco o pastor Fernando Hamilton Costa, que é pastor da Igreja Presbiteriana do Calvário, aqui no bairro do Campo Belo, em São Paulo, e ele tem participado bastante conosco. É como nos Estados Unidos a gente fala wingman, né? Meu braço aqui hoje está no esquerdo, mas meu braço direito ajuda a gente a ouvir os nossos convidados e interagir bem. Obrigado mais uma vez, e os nossos ouvintes e telespectadores, né, sabem disso, é o tio Fernando, né? Obrigado, tio, mais uma vez pela sua presença aqui. É isso, é um prazer. E hoje, para participar desse programa, nesse tema especial sobre pregação e pregação de um livro da Bíblia mais específico, que é o livro de Jonas, eu convidei para estar conosco o pastor Nelson Galvão. O pastor Nelson é pastor batista e ele faz parte da equipe missionária da Associação Bíblica Prega a Palavra. Lá ele serve, pela graça de Deus, como diretor pedagógico do Prega a Palavra. Nelson, muito bom ter você aqui também conosco. Privilégio receber você nessa manhã. O privilégio é todo meu, Lugero. Eu que agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Eu tenho ouvido falar já aí do programa, do trabalho de vocês, e para mim é um privilégio estar aqui com vocês. Ótimo. Então vamos direto ao assunto. Nós trabalhamos em conjunto e eu também faço parte da equipe do Prega a Palavra. E uma das coisas que o trabalho nosso de treinamento, de ensino, foca é na exposição das Escrituras. O ministério pelo qual também o pastor Fernando está acostumado em toda a sua vida de ensino da Palavra de Deus. E uma das primeiras, na verdade, o primeiro módulo do Prega a Palavra é estudando a exposição, o ensino do livro de Jonas. Então, no programa de hoje, nós queremos falar a respeito disso. Qual a importância de pregar um livro do Antigo Testamento, lá dos profetas menores, um livro cheio de histórias, de pressupostos, né? Que é o livro de Jonas, o livro do profeta Jonas. A importância de pregarmos o livro de Jonas para a igreja dos nossos dias. Nelson, eu queria, obviamente, começar fazendo essa pergunta para você. Sim. Quão importante é pregar esse livro antigo por uma igreja contemporânea? Porque a mensagem é a mensagem de Deus, é a mensagem do coração de Deus. Então, sendo a mensagem de Deus, ela sempre é atual. A gente não precisa atualizar a palavra. Né? Exatamente. Ela sempre é atual. Nos nossos dias, nós vivemos um tempo em que nós somos frutos, eu digo nós, a sociedade ocidental, pós-moderna, pós-verdade, né? Nós somos fruto do iluminismo, fruto do final do século XVIII e de pastores teólogos influenciados pela filosofia iluminista que começaram a conceber um calhamaço de teologia, de filosofia que vão contrária à palavra de Deus e, por consequente a isso, negar as Escrituras como inspiração, como palavra de Deus inerrante, suficiente, autoritativa. Não é? Mas, graças a Deus, o Deus de Jonas é o Deus da igreja, é o Deus do seu povo, que de maneira soberana ele continua atuando, assim como atuou no tempo de Jonas, continua atuando nos nossos dias. E ele levanta então homens, pessoas então que são fiéis a ele e querem então voltar às Escrituras. Então existem hoje nos nossos dias pessoas que têm sido levantadas por Deus para nos trazer as Escrituras de volta que o pessoal do século XVIII e XIX tiraram, inclusive de muitas igrejas. Não é? Então,
nós fazemos parte, nós somos uma pequena parte aí de um movimento global de retorno às Escrituras. Nós queremos, então, voltar à suficiência das Escrituras, ouvir o que a palavra de Deus, toda ela, não só parte, não só aquilo que a gente concorda, mas aquilo também que nos confronta, ouvir como palavra de Deus. E o livro de Jonas faz exatamente isso, ele nos confronta do começo ao final. Deus confrontou o profeta Jonas, mas através dele confrontou toda a nação, e através da nação continua confrontando os seus leitores ao longo da história e continua confrontando a nós ainda hoje, né? Nos confrontando, nos levando a entender qual é o seu coração. Então, e é surpreendente esse coração revelado, esse coração de Deus revelado em Jonas, como a gente vai ver daqui a pouquinho. Então, Nelson, uma coisa mais básica possível é, se Jonas é um livro da Bíblia, ou seja, não é se, né? Sendo Jonas um livro da Bíblia, sim, uma vez que, ele deve ser pregado para a igreja em todos os tempos, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Mas existem algumas pessoas que elas vão olhar e falar assim, ok, eu acredito nisso, mas como é que eu vou entender a mensagem que foi dita lá, aquilo que foi vivido por Jonas, e depois o Espírito Santo, inspirando Jonas, conduziu ele a registrar qual o significado disso para a igreja de hoje. Que passos eu tomo para poder entender essa mensagem para hoje? Acho que essa pergunta ela é fundamental. Nós temos, eu mencionei aqui o iluminismo do século XVIII, XIX, não por acaso, porque um dos frutos desse movimento foi a hermenêutica, uma hermenêutica subjetivista. Hermenêutica, basicamente o quê? Uma forma de interpretar a Bíblia. Uma forma de interpretar a Bíblia subjetivista. O que é isso? É desconsiderar o autor original, a intenção do autor original, e simplesmente importar para o texto o que eu quero que ele diga. Então, eu digo uma coisa de Jonas, o pastor diz outra coisa de Jonas, e você diz uma outra coisa a respeito de Jonas, e nós três estamos certos. Isso é a concepção aí pós-verdade que nós vivemos. Ou seja, não tem uma verdade objetiva. O texto fala aquilo que eu sinto, que eu quero que ele naquele fale, momento, que eu sinto, não é mesmo? Não é? A gente, então, por conta disso, a gente ouve até alguns pastores e líderes dizer, eu já preguei 500 vezes no texto de Jonas e foram 500 vezes diferentes. Como assim? Ou seja, o reverendo Fernando até falou isso recentemente, né? Podem ser até, desculpa, claro. Pode ser até 500 aplicações diferentes. Né? A gente pode, por conta dos públicos, tal, etc. Mas 500 mensagens diferentes, tem alguma coisa errada nisso. O pastor Fernando falou isso recentemente numa situação que nós estávamos juntos. Ele falou assim, é porque sempre que eu prego o texto, eu posso pregar o mesmo texto no mesmo dia, mas eu prego diferente. Isso não quer dizer que prega outra mensagem, não é, pastor? Exatamente. Não, eu vou ler Palavras de novo, interpretar diferente. A forma como a gente aplica, o momento que está. ênfases. A gente, de repente, não está lendo um sermão totalmente escrito, então algumas ênfases vão mais para num momento, outras ênfases em outro momento, do mesmo texto. Não é assim, pastor? E aquilo que nós sabemos, acho que qualquer pastor aplicado na veracidade das Escrituras, ela sabe que tem um centro, tem um tema que vai por todas as Escrituras, seja a ideia do cordão de ouro, seja o que for, ideias que estão lá. Por exemplo, né, nós podemos até brincar assim, o que é o personagem principal do livro de Jonas? Afinal, é o peixe? É o verme da boboreira? Ou é o próprio Jonas? Ou é Nínive? Ou é o barco? Então, mas não, nós temos uma mensagem e essa mensagem que tem que ser revelada, porque essa é a nossa obrigação, ser fiéis. Eu lembro sempre de uma fotografia que eu vi de um púlpito de uma igreja nos Estados Unidos, e no púlpito, esculpido no púlpito, está escrito assim, pastor, queremos que o senhor seja fiel. Uau. Então, quando qualquer pastor que subia aquele púlpito, inclusive o pastor da própria igreja, quando punha a Bíblia, a lembrança lá, eu tenho que ser fiel.
Então, é isso que nós temos. Agora, é claro, ilustrações, vem ênfases, nós damos, Sim, aplicações sim, são diferentes, sim. mas nós nunca podemos fugir do principal, e é evidente. Eu gosto de sempre resumir, na verdade, ou mesmo pregando, ensinando a igreja, e muitas vezes o privilégio de ensinar com o Pregue a Palavra, né? Eu gosto de começar olhando para o texto de Jonas, uma vez que é o primeiro módulo que nós lecionamos, e a gente fala muito sobre personagens, lembrando de algo que eu aprendi com um pastor lá na Inglaterra chamado David Jackman, né? Que ele diz: a Bíblia é a palavra de Deus, revelando a Deus para a glória de Deus. Né? Então, Nelson... Isso parece muito óbvio, Lugero. Acontece que nós temos pressupostos secularizados que a gente não chega nessa obviedade. Se você escreve um texto, um bilhete para sua esposa, você não vai querer que ela interprete de qualquer jeito. Você não vai querer que ela interprete de acordo com a cabeça dela. Não é? Você vai se esforçar nesse texto de tal maneira que ele seja claro o suficiente para que ela, ao interpretar, ela interprete a intenção que você teve ao escrever o que escreveu. Não é? Seja num bilhete carinhoso para sua esposa, seja se desculpando com ela de alguma coisa, ou até mesmo instruindo os nossos filhos. Texto, né? Vindo para cá, não é? De Atibaia para cá, a gente vê as placas. Não é? Você lê lá uma placa, tem uma intenção objetiva naquilo lá. Não é, se você vê uma placa lá, cuidado, depressão na pista, você não vai pensar, puxa, tem gente deprimida lá na As na pessoas pista, estão tristes, né? Pessoas estão Desoladas tristes, no meio da né? Não, tem uma intenção para aquilo lá. Agora, por que a gente vai para as Escrituras e aborda de maneira diferente, e lê de maneira diferente, de qualquer maneira? Não. A gente tem que pensar, e isso é extremamente importante. Nós temos o texto ele é sagrado, ele é inspirado por Deus. Então Deus teve uma intenção ao inspirar os autores para escrever o que ele queria que eles escrevessem. Não é? Então a minha tarefa como intérprete das Escrituras, como estudioso das Escrituras, como chefe da minha casa, não é? Talvez o pessoal que está nos assistindo, uma esposa ensinando seus filhos pequenos, a minha tarefa é descobrir o que o texto realmente quer dizer para mim. E essa é a chave, uma das coisas que eu mais amo, e eu acho que é a chave do próprio Ministério Prega a Palavra que você serve. Uma das coisas que a gente percebe também no Prega a Palavra, e a gente está aqui hoje com o diretor pedagógico do Prega a Palavra, é que tem uma ordem, uma sequência dos módulos. Tem onde começar e onde terminar. Nós estamos falando hoje sobre o livro de Jonas. Sim. Por que vocês, no Prega a Palavra, usam o livro de Jonas como o módulo introdutório? Porque todo mundo gosta do grande peixe. Não é isso. Ou um Ele submarino. é muito popular. O grande peixe chama muita atenção. O nosso ministério ele é voltado para pastores, para líderes. Não é? À luz de 2 Timóteo, capítulo 2, nós entendemos que é uma estratégia ministerial. Nós queremos treinar pastores, treinar líderes, para que eles, então, multipliquem isso, eles reproduzam isso. Né? É isso que Paulo ordena Timóteo a fazer. Né? A treinar líderes fiéis para que esses, então, treinassem outros líderes. Então, essa é a nossa ideia. Bom, uma vez, então, treinando, capacitando esses pastores, esses líderes, a gente pensou qual seria, então, o livro voltado aí, antes de mais nada, para os pastores, mas que trabalhasse o coração pastoral. E aí, então, puxa, tem que ser Jonas. Tem que ser Jonas porque Jonas, ele trabalha de uma maneira muito especial com o coração do líder. Né? E aí, de volta, a gente vai aqui para a intenção autoral de Jonas. Né? Deus, ele mostra aqui em Jonas que ele não quer um tarefeiro. Ele não quer líderes simplesmente fazendo as coisas para ele em nome dele. Mais do que isso, ele está mais interessado no coração
desses seus servos. Né? E ele então mostra aqui no livro de Jonas que o seu interesse é esse, é trabalhar no coração de Jonas a sua misericórdia. Né? Então, quantas e quantas vezes nós, líderes, nós pastores, nós desenvolvemos o ministério com o coração também de Jonas, né? Aquele coração, tá bom, você quer que eu faça? Tá jóia, eu faço. Eu até não quero fazer, eu disse para o senhor que não queria fazer, mas o senhor mandou, então eu vou fazer. Exatamente. Quantas vezes eu estive assim e de vez em quando eu estou assim e eu preciso voltar para a cruz, voltar para a graça, para a misericórdia do Senhor, dizer, Senhor, E o me ajuda privilégio aqui que no é meu servir coração. ao Senhor, né? Porque a gente tem que exatamente. entender que é um privilégio, né? Sim, sim. Não uma tarefa pesada como às vezes Isso, aparece. Exatamente. Agora, Nelson, a gente está aqui, né? Pastor Fernando, presbiteriano, pastor Nelson, batista, eu sou um presbiteriano também. Será que nós podemos olhar e encontrar a mesma intenção do autor? Talvez não corremos o risco de termos pressupostos nossos, uma visão nossa, uma mentalidade anterior à leitura do texto que possa dar uma divergência? Será que de repente você, por ser do Pregue a Palavra, vai ter pressupostos do Pregue a Palavra diferentes daqueles que não estão no Pregue a Palavra? Como a gente pode, para alcançar isso que você tem repetido, que é a intenção do autor, né? O autor humano que é Jonas e obviamente o autor divino é o Espírito de Deus, o próprio Deus, né? Como a gente suplanta essa ideia de pressupostos? Como a gente consegue caminhar junto para ver a mesma mensagem no texto? Essa sua pergunta ela é fantástica, muito legal. Muito obrigado pelo elogio. Eu gosto de fazer perguntas fantásticas. Esse rapaz precisa ser contratado, gente. Olha, depois nós conversamos em particular, eu te dou umas dicas. Essa questão dos pressupostos, a gente lida com ele, com ela, com essa questão, o tempo inteiro, querendo a gente ou não, estando consciente a respeito dela ou não. Nós temos pressupostos desde o berço. Não significa que é ruim o pressuposto. Uma pergunta só, vocês fazem diferença entre pressuposto e preconceito ou é a mesma coisa? Porque eu sei que tudo é referência na vida, né? Sim. Faz alguma diferença nisso? Em termos gerais, não. A gente trabalha um conceito mais amplo. Em termos gerais... Mas no termo prático, a palavra preconceito, ela é mais... Há um preconceito com a palavra preconceito. É isso que eu estou perguntando. Quando a gente faz uma abordagem falando que são pressupostos, não. Aí porque o Nelson estava falando Na verdade, que, a gente traduziu o nosso material que vem dos Estados Unidos e que, por sua vez, vem da Inglaterra. A palavra lá é framework. Framework. É. Que é como se fosse a ideia daquela moldura de um quadro. Isso, exatamente. Então a gente achou que aqui na nossa cultura o mais próximo desse conceito seria o pressuposto. Tá bom. Não, desculpe. o preconceito, ele é mais ou menos a mesma coisa na nossa visão, mas ele teria mais uma conotação pejorativa. O pressuposto, não. Ele pode ser um pressuposto bom, ele pode ser um pressuposto bíblico, mas ele pode também ser um pressuposto secular. Né? Afinal de contas, todos nós temos pressuposto. É impossível não existir. É impossível, faz parte da nossa Constituição. Nisso, né? Esse pressuposto vem da nossa família. Por exemplo, a forma como nós estamos sentados aqui, isso fala muito da nossa família. Eita, como, peraí um pouquinho, deixa eu ajeitar aqui, Desculpa. Aí, dona Regina. A forma como a gente toma aqui a água na caneca, como a gente se alimenta, como a gente conversa, são parte da nossa cultura que está imbuída aí, pressupostos, a forma de pensar, sentir e agir, são os pressupostos. Né? Como eu mencionei, podem ser ruins ou podem ser bons, no caso das Escrituras. Mas mesmo esses bons, eles podem incidir no texto de forma negativa. Não é? Eu posso importar um pressuposto bíblico que ele está certo num outro texto, mas não naquele texto que eu estou estudando. É aquele famoso pensamento, né? Esse cara disse tudo certo, mas no texto errado. Né? Como é que a gente vence esses pressupostos? Voltando para isso, como vencer esses pressupostos?
como confirmar também, talvez, que bons pressupostos estão corretos de acordo com aquele texto especificamente. Sim. Bom, o pastor mencionou agora há pouco a linha de ouro. O cordão de ouro. Cordão de ouro, cordão de ouro. Na teologia. O que nós usamos mais no nosso cotidiano aí do ministério é linha melódica. Linha melódica. Né? Só Isso dar vale uma brecha. entrevista, viu? Isso vale um tema. Quanto mais a gente trouxer o pessoal do Prega a Palavra aqui, mais vezes. Mas eu queria pedir então, pastor Fernando, diga pra gente, principalmente para quem está nos assistindo, né? Quando você falou linha de ouro, a gente entendeu. Explica de uma forma rápida aqui pra gente, assim, quando a gente fala linha de ouro, a gente está falando do quê? Então, agora eu vou ficar devendo uma coisa bem clara, porque eu não tinha pensado, isso aí saiu no meio da conversa. Mas, na verdade, nós que cremos as Escrituras como palavra do Senhor, nós acreditamos realmente que há uma unicidade nas Escrituras. Isso. Certo? Tem a ver com a unidade Então, das Escrituras. nos estudos, os teólogos, as pessoas gostam de fazer certas coisas para guardar mais na memória. Então, o cordão de ouro, ou linha de ouro, imagino que a linha melódica deve ser na mesma bem linha semelhante. e tal. Então, apenas ele puxa certos temas que nós encontramos por todas as Escrituras e que vão mostrando que realmente ela não é um monte de livros. É essa diferença entre a Bíblia e uma biblioteca. A biblioteca você tem... Claro, na estante você coloca romance, história, não sei o que e tal, mas então nós temos esses princípios. Aqui alguma coisa de pressuposto pode até entrar, embora a linha de ouro, o cordão de ouro, seja algo declarado na teologia, mas aqui pode até entrar pressupostos denominacionais. Acho que nem só denominacionais, acho que são... Teológicos. Se tornaram ao longo da história princípios que são carregados por toda a Escritura. O Novo Testamento é muito claro. Você vai ver isso já do Antigo no Novo Testamento. Por exemplo, temos o reino de Deus está aqui. Então, isso aí nós estamos chegando no cordão de ouro. Né? Então, é um tema que une todas as ideias. Da harmonia, né? E mostra que realmente é um só autor. Né? Assim, então, Nelson, que a gente trata também, que você está falando, que o termo que você usa normalmente para o ensino é linha melódica do texto, né? Sim, a linha melódica, diferentemente desse conceito, ele é mais particular para o livro. Esse conceito ele é mais amplo para o cânon. Então, aí é mais teologia bíblica. Isso. Mas não tá errado, não. Um faz parte do outro. A teologia bíblica, ela parte da linha melódica, né? Ela não parte do nada. Da nossa criatividade. Né? Então, a linha melódica ela é mais específica. O que seria, então, essa linha melódica? É o assunto principal do livro que vai percorrendo todos os textos, as perícopes do livro. Né? Então, seria o assunto central que o autor intencionou passar e como ele passa isso. Essa é a linha melódica, né? Que a gente vai vendo ao longo do livro. Né? Por exemplo, aqui em Jonas, a gente percebe essa questão da misericórdia de Deus em todos os capítulos do livro. É Deus exercendo misericórdia para com os marinheiros. Sem dúvida. Deus exercendo misericórdia no capítulo 2 para o próprio Jonas. Capítulo 3, Deus exercendo de misericórdia para com os ninivitas. E por fim, o capítulo 4, que é o ápice do livro, vai mostrar o próprio coração de Deus em que ele diz, eu não teria compaixão de uma cidade como essa? Então, você percebe essa linha melódica tratando. Então, não dá, se eu quero ser fiel ao texto, não dá para simplesmente eu pegar o capítulo 2 e um tema que, gostei desse tema, vou falar sobre aqui o grande peixe, vou pregar aqui sobre o grande peixe, né? Sobre a depressão dentro do grande peixe. Nossa. Eu estava falando, antes de você chegar um pouquinho, a gente estava conversando aqui, eu falei que uma ilustração sobre o grande peixe que eu ia trazer era que recentemente eu vi um autor, ele é muito famoso, um pastor respeitado, é um pastor fiel às Escrituras, não é uma questão de zombaria, mas quando ele falou sobre o grande peixe, então obviamente voltou para o livro de Jonas e um tema comum a nós todos, ele não quis negar que de fato o peixe, um grande peixe, engoliu Jonas, mas ele foi então conceituando, não, porque as enzimas teriam queimado Jonas todo, tal. Então o grande milagre
foi que Deus transformou aquele grande peixe num submarino redentivo para Nínive. Aí eu falei, poxa, né? Ou como as pessoas também pensam, né? Ah, não, então Jonas foi vomitado pelo peixe na praia de Nínive. E Nínive não tem Sim. praia, né? Sim, sim, sim. Eu acho que é muito importante. Por isso que a gente começou com a intenção autoral, né? A gente Certo. buscar a intenção do autor, e isso através da linha melódica, isso através da estrutura do texto. Eu vou buscando as ênfases que o texto quer dizer. Eu gosto muito do Osborne, né, Grant Osborne, na Espiral Hermenêutica, quando ele diz o seguinte: como intérpretes, nós não fomos chamados para ser criativos, nós fomos chamados para ser fiéis. Muito bem. Ora, querendo ser fiel, então, eu acho interessante essa questão do peixe, né? Quão grande deveria ser o peixe para engolir o Jonas, né? É interessante, é curioso, né? Tá, pode ser que alguém pense até que vale aí uma tese, né, de doutorado sobre isso, legal. Então, mas se eu quero saber a intenção do autor não era falar sobre o peixe. Desculpem algumas professoras de EBD, mas o personagem principal de Jonas não é o grande peixe, né? E aí, estudando o texto dessa forma, com seriedade, eu vou sabendo separar esse tipo de coisas, né? Peraí, isso aqui é uma coisa interessante, mas isso aqui vai me desviar do foco do texto. Então, deixa aqui, né? Eu quero destrinchar aqui a minha pesquisa para poder chegar no coração do texto, né? Porque é o coração do texto que mostra o coração de Deus. Para a gente encontrar essa linha melódica, encontrar o coração do texto e conhecer o coração de Deus, Sim. uma das coisas que sempre é muito importante também, Nelson, é a gente entender que o Senhor decidiu se revelar, o Senhor nosso Deus, através de vários livros, escrito, divinamente inspirado, né? Mas escrito por vários homens, em vários contextos históricos e geográficos, sociais diferentes. E isso dá ao texto bíblico, que tem uma só mensagem, uma variedade enorme de gêneros literários, ou seja, a forma como foi escrito. Jonas está entre os profetas menores, mas qual é o gênero literário de Jonas, de fato e de verdade? Isso é muito legal. A gente precisa, para a gente interpretar o texto corretamente, a gente precisa considerar essa questão do gênero literário. É o tipo do texto. Ele mostra para a gente o propósito do autor ao escrever o que ele escreveu. Não é? Por exemplo, se eu vou escrever sobre amor, de novo, a minha esposa. Vamos citar aqui a esposa da gente. Você vai escrever para sua esposa sobre amor, né? Um bilhete no WhatsApp. Vai ser de uma forma. Isso revela a sua intenção, isso revela o seu propósito. Sim. Agora, se o jornal da cidade falar, reverendo Ludiaro, eu queria que você escrevesse sobre amor, você vai escrever da mesma forma que você escreveu para sua esposa? Claro que não, né? Por quê? Porque você vai ter um outro propósito, né? E vai ser mais formal, mais conceitual e etc. E outra, né? no primeiro você vai provavelmente, né? É o nosso, mesmo que não sejamos muito habilidosos nisso, vamos desejar usar de um tom poético para com as nossas esposas, né? Isso, exatamente. Para o jornal, nós vamos discorrer um tema, então vai ter um tom mais descritivo do texto, né? Isso, exatamente. Não, se você fala assim, não, escreva sobre amor, né? É diferente de falar, faça uma poesia sobre amor ou de amor. Perfeito, perfeito. E a Bíblia ela é riquíssima de tipos de texto, né? A gente tem poesia, a gente tem narrativa, a gente tem profecia. Então a gente precisa perceber no texto, tentar perceber no texto, peraí, que gênero literário é esse? E como você mencionou, Jonas é uma profecia. Bem, se Jonas é uma profecia, como é, então eu devo lançar mão de ferramentas de como interpretar uma profecia, né? Deixa eu citar mais uma ilustração que eu estou lembrando aqui.
Pastor adora ilustração, né? Ótimo. Diz que no seminário a gente tem aula de teologia, pregação Mas e a aula mais de importante é a ilustração. Uma aula que dizem que nós não temos era de piada, né? Que as piadas de pastor. Eu não vou fazer são comentários boas sobre pra esse pastor. assunto. Tá certo? Não quero não. Bom, o Prega a Palavra, ele tem... nós temos treinado pastores e líderes em Moçambique. A gente está indo todo ano para Moçambique, 2 vezes ao ano e tal. E lá é uma riqueza de frutas incrível. Tem uma fruta que me chamou a atenção, é a maçã. Ela é uma fruta que parece um maracujá, só que por dentro ela é amarelada tal, e o tamanho parece um maracujá, mas por fora ela é dura como o coco. Uau. E aí o pessoal lá me levou na árvore para colher esse fruto, e aí eu achei muito legal tal. Eu falei, tá, mas como é que eu saboreio a fruta? O camarada pegou da minha mão, peraí, pastor, tacou no muro que tinha perto. Aí ela abriu, não, agora você pode comer. Eu falei, é assim. Que legal, né? Pois é. Então, agora, eu não vou comer uma maçã como eu como uma banana. Uma maçã. Uma maçã, uma manga. Cada fruta, a natureza da fruta, ela determina como eu vou tratá-la para saboreá-la. Eu estou lembrando da minha consulta com a minha nutricionista. A mesma coisa é o texto. É a natureza do texto que determina como eu vou interpretá-la. Se eu desconsidero isso, eu acarreto em erro interpretativo. Então tem gente considerando o provérbio, por exemplo, como promessa. É verdade. Né? Às vezes até como um tipo de lei, como doutrina. Mas você usou um termo até que alguns espectadores podem não saber direito, para quem estuda um pouquinho o seminário já sabe, falou em perícope, né? Então, esse termo que basicamente está falando do ao redor do texto, o contexto mais próximo e tal, então uma área que você não deveria ler só uma frase nas escrituras, isso pode trazer também algumas questões. Eu entendo que o estilo de livro é importante, mas nós também sabemos, claro, um livro mais complexo como Daniel, por exemplo, né? Que nós temos partes que são essencialmente alegóricas, e isso é um problema, voltando para Jonas. Não, o peixe não existe, é uma alegoria. Submarino, você falou? É, um submarino redentivo. Eu tava brincando aí outro dia sobre isso, falei, de repente não era peixe grande, era Jonas que ficou pequeno, Deus reduziu Jonas. Mas enfim, a gente tem, aí você viaja, você cria muita coisa. Então, quando você fala da importância do estilo do livro, é para ele dar essa visão correta, nós entendemos correto, eu creio que isso é... Claro, aí vamos para pressupostos também, né? Isso torna muito claro que o texto fica mais claro com isso, embora nós sempre façamos considerações em alguma parte que são necessárias, que o texto também rico traz para nós. Eu creio que Jonas não há muito esse tipo de preocupação. Pastor, o que você está dizendo é fantástico, é exatamente isso. Se o peixe de Jonas estivesse na segunda parte de Daniel, que ele trata de sonhos e tal, eu diria que o peixe é alegórico. Certo. É uma alegoria. O gênero literário determina como eu lido com o texto. Né? Agora, como esse peixe está em Jonas, né? O gênero literário, como eu mencionei, o gênero literário lá é profecia, mas existem subgêneros a partir dessas perícopes, desses textos menores. Deixa eu, né? meu querido diretor pedagógico, deixa eu discordar só um pouquinho. É um livro profético, então todas as pessoas os seus primeiros leitores, os contemporâneos de Jonas, muito provavelmente homens e mulheres do Reino do Norte, debaixo do reinado de Jeroboão II, a gente tem isso esclarecido lá em 2 Reis para a gente, né? Sim. Deveriam ler todo aquilo que aconteceu com Jonas, no ministério de Jonas em Nínive, como uma forma profética para eles, mostrando o caráter de Deus e como aquele caráter de forma profética se aplica à vida deles. Mas o estilo que Jonas escreveu é narrativa histórica.
na verdade, não é nem discordância. Você falou que discorda comigo, não sei porquê, mas você Porque deve estar de birra pô, comigo. mas é vai. tão legal discordar. É legal discordar de você, Nelson. Ainda bem que eu não estou nesse ministério. Olha como começa Jonas, capítulo 1, verso 1. Palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai. Essa palavra do Senhor aqui é oráculo. Uhum. Então aqui já mostra que é uma profecia. Sim. É uma profecia, né? Agora, essa profecia, existem estilos nas profecias de serem entregues. Uhum. Né? Uma vez um profeta, ele como Elias, como Isaías, né? Ele se veste de pele de carneiro, né? Para entregar a sua palavra. Esse é um estilo O Jeremias profético. Ou fica nu. Isaías nu. também ficou nu. 3 anos. Ezequiel, que ficou deitado e de um lado um tempão para mostrar o tempo que Deus ia fazer isso ou aquilo. Sim, sim. Que teve que assar a sua comida, né? É, Preparar sim. comida, que o Sim. fogo era feito nas fezes de animal. Isso, Então, exatamente. Jeremias, através de lamentações. Né? Então, existem estilos nas profecias. Uhum. Qual é o estilo da profecia de Jonas? É por isso que eu mencionei subgênero. Né? É narrativo. É uma narrativa. Você vê no capítulo 1, capítulo 3, capítulo 4, uma narrativa. Agora, interessantemente, no capítulo 2 a gente encontra uma poesia. O 2 é uma poesia. Isso, Por que será? Por que essa poesia está no capítulo 2? É uma pergunta interessante para a gente. E sem que... Há uma preocupação, naturalmente, no Ministério Prega a Palavra também de tornar algumas coisas claras quando nós vamos transmitir às pessoas. Eu não fiz o curso completo, fiz um módulo pequeno, como vocês sabem, lá no paralelo, vamos dizer assim, não era propriamente do Ministério da Palavra, mas dentro do mesmo projeto. Mas, por exemplo, quando você fala em profecia, hoje as pessoas, no contexto brasileiro, você fala em profecia, a cabeça da pessoa, aí eu não sei se a gente usaria o termo pressuposto ou preconceito, já imagina a profecia uma coisa. Tipo então, uma visão futurística. Normalmente é isso. Uma revelação de algo íntimo do seu, né? Mas agora, quando nós olhamos, então nós precisamos pesquisar e fornecer essas informações aos ouvintes para que eles, quando nós estamos comunicando, entendam realmente todo o contexto para poder passar. Então, a gente percebe que realmente o trabalho é muito mais trabalhoso do que a gente pode pensar. Sim, com certeza. Eu acho Porque que você trouxe uma coisa... alguém pega a Bíblia e fala, sim. eu vou ler a história do peixe. Pronto, eu leio a história do peixe, ou do leão, lá em Daniel, ou sei lá, do mar lá com Jesus. Então são as historinhas que chamam a atenção. Claro, elas fixam mesmo, e estão na Bíblia com um propósito. Não há nada sem propósito nas Escrituras. Eu conheço essas histórias fantásticas sobre o livro de Crônicas, que é um livro, o começo de Crônicas, extremamente cansativo de ler. Alguém fala, por que está isso aí? Não é? E tem histórias fantásticas, mas há coisas... vocês falaram de piada das histórias básicas do seminário, lá das ilustrações, primeiro alguém contar quando quando Zaqueu desceu da árvore, o primeiro galho era o galho do orgulho, o segundo galho era o galho da posição social, o terceiro galho era o galho da riqueza. E meu professor dizia assim, era uma árvore, ele desceu de uma árvore. E pronto. Claro que ele abriu uma olho, e ele era bem pequeno, devem ter sido vários galhos. Enfim. O pessoal aprendeu aos pés de Orígenes, né? Isso é interessante porque no Prega a Palavra são 8 módulos. Cada módulo foca em um livro da Bíblia diferente. Isso. E durante os 8 módulos, nós usamos 8 ferramentas hermenêuticas diferentes, aplicadas àquele livro. Então a gente vai falar gênero literário, né? A gente vai falar sobre contexto histórico, você estava falando aqui sobre linha melódica. Então, cada livro a gente vai ver de acordo com aquilo que está sendo dito naquele livro. Eu ia perguntar se é um spoiler você falar esses 8, já que eu estou de fora aqui. Spoiler? Não, só para quem faz o curso completo. Não, acho que seria muito bom o Nelson falar para a gente quais são essas 8 ferramentas que a gente usa em conjunto para poder cavar mais fundo o texto bíblico. São 8 princípios, a gente chama de princípios hermenêuticos,
né, que nos ajudam. E, na verdade, não é só para pastor, gente. Não é só para... Ótimo, isso é muito bom. Eu uso isso na minha casa com a minha esposa e meu filho. A gente projeta o texto numa TV lá de casa, TV... não é lá essas coisas, gente, é pequenininha e tal, mas dá para fazer o negócio. Eu projeto o texto e aí eu começo a usar os princípios com eles. E aí, gente, o que vocês estão vendo aqui? O que está acontecendo aqui? O que chama a atenção? Então, não são princípios para quem tem formação formal teológica. Né? A gente pode usar em várias situações. Então, os 2 primeiros princípios são princípios que nós chamamos de convicção. Né? Por que a gente chama de convicção? Porque a gente precisa ter isso em mente e no coração para poder passar para a próxima etapa, porque a próxima etapa é trabalhosa. Né? É trabalhosa. Então, por que eu tenho que estudar? Por que eu tenho que investir tanto tempo para estudar esse texto, para retirar aqui a intenção do autor? Por quê? Porque primeiro é a palavra de Deus, então sendo a palavra de Deus eu devo permanecer na linha, ou seja, esse é o primeiro princípio, permanecer na linha. Né? Ou seja, eu devo interpretar o texto como Deus quer que eu interprete. Ou seja, eu tenho que ser fiel, seria isso? Exatamente. Isso. E ensinar como Ele quer que eu ensine. É isso, permanecer na linha. Permanecendo na linha também a gente enfatiza, nunca falar nada além do que o texto fala e nem omitir algo que o texto de fato fala. Isso, Nem além, nem exatamente. além. Por exemplo, lá Adão, né, e Eva lá no jardim, Gênesis 3, né, em que Deus, no Gênesis 2, Deus dá uma ordem para Eva, para Adão, né, e no capítulo 2, quando Eva está dialogando com a serpente, parece que ela acrescenta ali, né? Deus, a ordem foi, olha, do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia que comeres, morrerás. Essa foi a ordem. Quando Eva está conversando com a serpente, ela diz o seguinte, olha, Deus disse para a gente não comer e nem tocar. Deus não falou para não tocar, Deus falou para não comer. Mas... Nelson, aí você está exagerando, né? É só uma coisinha, tá? Mas quando se trata de de palavra de Deus, não pode, não tem coisinha. Isso é outra coisa que nos ajuda muito a moldar nossa mente. Eu vou voltar para os princípios agora, mas nesse ponto é importante lembrar disso, que se a Bíblia é a palavra de Deus, ou novamente, sendo a Bíblia a palavra de Deus, uma vírgula, nenhum ponto é por acaso. Exatamente. Então, a adição de uma informação que Deus não colocou no capítulo 2, agora no diálogo de Deus com Adão, agora a adição de uma informação nova no diálogo de Eva com a serpente é muito significativo. Sim, sim. E aí isso é uma ilustração de legalismo. Né? Agora, também tem o liberalismo no texto, que é a fala da serpente. Ah, não, você vai morrer? Não vai, Deus sabe que não vai. Então, aquelas pessoas dizendo, não é bem assim, não, a palavra de Deus não é bem isso, não. Né? Então, naqueles dias podia ser assim, mas hoje Deus mudou, né? Não, isso não se aplica para hoje. Olha, você precisa ter muitos recursos do próprio texto para afirmar que algo das Escrituras não se aplica para hoje. Exatamente. Né? Então, o primeiro princípio é permanecer na linha. O segundo princípio, você já mencionou, a gente já trabalhou aqui, que foi o texto e pressupostos. Né? Então, a gente precisa estar atento a essa questão dos pressupostos. Esses são os 2 princípios de convicção. E o texto e pressupostos, de uma forma bem clara, é permitir que os nossos pressupostos sejam questionados pelo texto bíblico. Então, eu tenho um pressuposto. Você disse, né? Não que o pressuposto seja ruim, mas tudo aquilo que as minhas convicções precisam continuar sendo lapidadas e desafiadas mesmo pela verdade da Bíblia. Sim, por exemplo, eu sou batista, né? E outro dia eu fui numa igreja eu não vou dizer qual igreja, bem conhecida, né, de um pastor aí midiático, e ele estava, quando eu cheguei na igreja, ele estava falando o seguinte, as 10 razões pelas quais eu sou batista.
Falei, Jesus, meu bem, se segura aí, né? Falei para minha esposa, se segura aí na cadeira. Lá vem. E aí, nesses princípios, ele foi citando um texto para cada princípio. Porque ele era batista. Porque ele era batista. E um dos princípios que me chamou a atenção, ele usou o texto de Atos 1 e 2, quando a eleição para, a eleição entre aspas, para substituir Judas. Matias. 1 e 2, né? Matias. E aí ele usou esse texto para dizer que o princípio batista congregacional vem daí. Então, esse é um exemplo de um pressuposto. Para nós, prato cheio, né? Isso, é fácil de destruir. Se fosse essa a razão. Então, isso, né? o texto não fala sobre isso. O texto, a intenção do autor não foi escrever sobre a eclesiologia, sobre como é que a igreja deve lidar as suas questões. É uma narrativa, né? Então, eu não posso simplesmente pegar um princípio e importar para o texto. Sim. Okay? Então, nós temos esses dois que são de convicção. Isso. E os outros 6. Faz o bloco aí para a gente. Os outros 6 são os princípios ferramentais, né? Os princípios de trabalho, em que a gente, então, vai para o texto finalmente. Né? Boas perguntas, fazendo boas perguntas. É a fase da observação. Quais perguntas vão me levar para essa intenção do autor? Okay? Estrutura. Né? Qual é a estrutura? Quando a gente fala de estrutura, a tentação é achar que é tópico de sermão, principalmente quando a gente fala de pastor. Né? E se você for batista, então, 3 tópicos. Você sempre vê em todo texto 3 pontos. Né? A estrutura, tem que pregar em 3 pontos. Não. Ler o texto, sair fora do texto, continuar fora do texto. Isso. Nunca mais volta para o texto. A estrutura que a gente fala é a estrutura textual. É a estrutura natural do texto. Né? Onde o texto começa, onde ele termina, Isso. qual é o caminho que o autor usa nesse texto. Isso. Depois da estrutura, a gente vem para a grande ideia. Eu não gosto muito desse nome, porque parece aqui no mundo dos sermões temáticos, né? Quando a gente fala de grande ideia, é a nossa ideia que vem na nossa cabeça. Sim. Por isso eu gosto de usar a mensagem central do texto. E que nós também temos convergido para falar também, nesse momento, muito sobre linha melódica, tanto em estrutura quanto em grande ideia. Ou seja, qualquer história que está governando... Há uma harmonia. A verdade principal que governa todo o texto. E como que você resume isso normalmente em uma frase? Né? Isso seria a grande ideia ou mensagem central do texto, linha melódica. Okay? Depois disso, a gente vai para a fase da teologia bíblica. Né? A teologia bíblica é como que esta mensagem que eu acabei de descobrir, ela percorre a história da redenção, que é revelada nas Escrituras, então percorre todo o cânon, e ela culmina em Cristo. Né? Lembrando que a Bíblia ela é a autorrevelação de Deus. Então, não é sobre qualquer personagem que você esteja estudando na Bíblia, a Bíblia não é sobre esse personagem, que não o principal, Deus. Então, se eu estou estudando sobre Abraão, Isaac, Paulo, Tiago, quem quer que seja, eu tenho que me perguntar, como que isso aponta para Deus? E quando eu falo de Deus, eu estou falando do Deus Trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Né? Então, como que isso revela Deus? Né? Então, depois disso, então, vem a fase da aplicação. Na fase da aplicação, a gente pergunta, ótimo, fiz todo esse trabalho, e agora? Qual a minha relação com esta mensagem? Qual a relação com esse texto? Né? E aí, então, eu busco o confronto eventual que o texto me traz, a mudança que ele me traz. Né? Então, essas são as fases aí. Eu vou entender também como essa mensagem deveria ser aplicada ao seu primeiro leitor
e como ela é carregada durante as Escrituras para o nosso ouvinte hoje. Isso. Ah, sim, um princípio que eu esqueci, o contexto, né? O texto é o Preparando-se para a Viagem. Que a né? gente chama Instruções para a Instruções Viagem. para a Viagem. Né? Esse seria depois fazendo boas perguntas. Aqui, esse Instruções para a Viagem é muito, eu gosto demais. Ele é bem interessante. É o contexto histórico do texto. Né? A gente tem que lembrar o seguinte, quando Jonas escreveu, aqui no caso do livro de Jonas, ele não estava sentado na sua cobertura do apartamento, né, aqui na Avenida Paulista, então pensando, peraí, deixa eu ver como que eu vou escrever para Israel. Né? Não, houve um contexto específico que estava acontecendo que gerou o texto. Uma questão interessante é qual é a fonte desse contexto histórico. Isso é muito importante. Né? Se eu entendo que a Bíblia ela é suficiente, então eu devo entender que ela é suficiente também para se interpretar. Sem dúvida. A Bíblia interpreta a Bíblia. Né? Uma tentação é eu correr atrás de fontes extra-bíblicas, eu já fiz muito isso, para entender o texto. E, novamente, não são fontes extra-bíblicas que nós consideramos elas assim, não, elas estão erradas e tal. Sim. Mas ao invés de procurar outros textos da Bíblia que falam do mesmo personagem, do mesmo tempo da história, da mesma situação, primeira coisa que eu vou num livro de teologia que fala a respeito disso. Isso é uma tentativa de encurtar o caminho. Exatamente. É um atalho. Encurtar Você o quer caminho. pegar a opinião do outro sem você pensar. Enciclopédia Isso, bíblica. Exatamente. Só que o risco desse caminho é você terminar anulando a autoridade das Escrituras. Certo. Deixa eu citar um exemplo. 1 Timóteo 2 fala, Paulo diz para as mulheres permanecerem caladas na igreja. Bom, isso para o ouvido contemporâneo, isso é um escândalo. Paulo é machista, Paulo é isso, é aquilo outro. Acabou com soprando contralto, por exemplo. Então, o que alguns teólogos vão fazer? Eles vão buscar um contexto histórico extra-bíblico para apoiar a interpretação que eles querem dar. Então, eles pegam lá, Paulo falou isso porque lá em Atenas, o contexto grego de Éfeso, as mulheres elas tinham a questão da prostituição cultual. As sacerdotisas de Artemis, exatamente. Da Diana dos Efésios. Cara, legal, joia. Onde que você pegou isso? E aí o pessoal então pega essa fonte histórica extra-bíblica e dá mais autoridade para as Escrituras, de tal maneira que termina anulando as Escrituras. E eles terminam dizendo, não, isso não é para hoje, isso é para aquele momento. Então, o que a gente precisa fazer quais são os elementos históricos do próprio texto que vão me ajudar a entender o que estava acontecendo? Mas será que Jonas faz isso? Olha, uma pergunta interessante dessa questão é, por que Jonas fugiu? Capítulo 1 já disse, Deus ordena Jonas ir para Nínive e Jonas pica a mula. Ele faz tudo possível para fugir da presença do Senhor, né? Se dispõe, desce a Jope, compra a passagem, embarca. Isso. O texto é bem enfático. Isso, exatamente, exatamente. Aí a gente pergunta, por que ele fugiu? Aí tem então aquelas perguntas de fontes extra-bíblicas, aquelas respostas de fontes extra-bíblicas. Ele fugiu porque estava com medo. Cara, mas alguém que estava com medo, ele estava com medo porque os assírios, eles eram os empaladores, né? E aí eram homens violentos. Eu estou rindo exatamente porque toda vez a gente escuta esse mesmo argumento. Isso, exatamente. Medo dos assírios. Exatamente. Tá, legal, mas de onde que é essa fonte? Extra-bíblica. Isso é extra-bíblico. Né? O que a Bíblia ela fala sobre isso? Bom, a gente vai ver
Bom, Jonas é uma profecia. Sendo uma profecia, é muito importante a gente entender que a profecia ela é dada num contexto histórico. E esse contexto histórico já está na Bíblia. Os livros dos reis, crônicas, são um contexto histórico para a gente. As informações básicas, né? Por exemplo, Jonas, o livro diz, Jonas, filho de Amitai. Quando você chega em 2 Reis, você está num registro da história do rei, eu já disse aqui, o Jeroboão II. Sim. Aí diz o profeta, que você quer, Jonas, filho de Amitai. Pronto. E ele amplia da cidade Sim. de Gat-Hefer. Isso. E aí você procura novamente onde está essa cidade na Bíblia. Aí Josué está lá, falando que é da terra de Zebulon. Ou seja, você vai ampliando Perfeito. pelo texto bíblico. Exatamente, exatamente. E aí você vai fazendo as conexões com outros textos bíblicos também. Por exemplo, Amós, né, Oséias, são profetas contemporâneos de Jonas. E eles estão profetizando que Israel iria cair, e no caso de Oséias, principalmente, ele cita pelo nome, ele cita os assírios. Deus vai levantar os assírios e vai levar Israel cativo. Jonas está ouvindo essa profecia. Jonas é contemporâneo dessa profecia. Então, pensando nisso, a gente começa a entender, peraí, Jonas estava ouvindo e como profeta ele sabia que Deus iria usar os assírios para levar disciplina a Israel. Ok, então, e no capítulo 4 de Jonas, diz que Jonas sabia que Deus é misericordioso. Ora, então, a manifestação de misericórdia de Deus para com os ninivitas era sinal que Deus iria, de fato, trazer disciplina para Israel, porque ele iria usar os assírios como ferramenta de disciplina. E é interessante que você acabou de, se a gente está falando de ler outros textos, está falando dos contemporâneos, de Oséias, né? Eu falei do livro de 2 Reis, depois de Josué, dando contexto também geográfico, né? Mas às vezes os pastores estão querendo elocubrar demais no capítulo 1 do porquê Jonas fugiu, sendo que no 4 ele diz, a resposta está lá. Está no versículo 2. Por causa do caráter de Deus. Exatamente, exatamente. Então, na verdade, Jonas não era um medroso. Ele era um homem profundamente corajoso. Ele diz lá no capítulo 1 que ele fala para os marinheiros, quem de nós aqui diria, no meio de uma tempestade, no oceano, dizer para os marinheiros jogarem a gente no mar? Eu sou culpado. Eu ficaria na minha, quietinho lá. Tá louco. Mas Jonas não, Jonas era muito corajoso. Ele falou, não, Sou eu. a responsabilidade é minha, pode me jogar. Né? Então ele era corajoso. Jonas, na verdade, ele era um herói nacional. E ele queria ser esse herói, Ele era morrendo ao invés de profetizar a misericórdia de Deus para mim. Exatamente, exatamente. Então perceba como a gente, entendendo o contexto histórico, que nós chamamos no Prega a Palavra de instruções para a viagem, o texto ele se abre para a gente. Ele traz realmente o significado que Deus quer. Eu tenho falado sobre isso e recentemente eu fui pregar sobre Jonas novamente. Abri um aplicativo que é um site que nós usamos muito, né? É um site que tem para que você possa estudar o texto bíblico que a gente usa bastante, que é o BibleArk.com. Sim. E fui fazer tudo de novo. Quando eu estava terminando, eu liguei para o pastor Tiago, que também faz parte da nossa equipe do Prega a Palavra. Eu falei assim, Tiago, Jonas era galileu. Aí ele, que isso, Ludiano? Aí eu falei assim, terra de Zebulon, Jonas Galileu, da terra do norte. Aí eu peguei e falei assim, Jonas, olha só. Aí quando a gente fala de grande ideia, né? O Senhor chamou um profeta galileu, um profeta da Galileia, para poder proclamar salvação e misericórdia aos povos distantes, a homens e mulheres vis, maus, né? A fim de salvá-los, a fim de perdoá-los, né? E aí a outra figura muito clara e Jonas preferia morrer para salvar o seu povo.
E aí quando eu vejo uma pessoa de Cristo, eu falo assim, mas só pode morrer para salvar o povo de Deus aquele a quem Deus escolheu para isso, que é Cristo, o Filho de Deus, né? Jonas quer tomar para si um lugar que não lhe pertence, né? Para salvar os israelitas, que na verdade também eram tão maus quanto os ninivitas. Perfeito, né? Perfeito, Rogério. É exatamente isso. E aí você tá trabalhando aí teologia bíblica. Como que o texto de Jonas ele aponta para Cristo, né? Não é de uma forma forçada, alegórica, simbólica. A gente não precisa forçar o texto. O texto, quando a gente encontra essa mensagem, ele naturalmente nos leva, né? Tem uma anedota, já virou aí uma piada tradicional entre pastores, né? De um professor que estava ensinando como que o tabernáculo ele aponta para Cristo. Né? Então, olha, o véu, o candelabro é Jesus dizendo que é a luz do mundo. Né? Os pães da proposição é Jesus dizendo eu sou o pão da vida. Né? O véu é isso, tal, etc. E a argola que prendia o véu do santo lugar para o santo dos santos, essa argola é Jesus dizendo, vem. Nossa! Que terrível! Então mas você não precisa forçar o texto. Você não precisa forçar. Você naturalmente, chegando na mensagem, essa mensagem já te aponta para Cristo. Nelson, com essa última ilustração assim, trágica. Você nunca mais vai me chamar, né? Não, de forma nenhuma. Mas mostra realmente, acho que nos ajuda a responder a pergunta inicial. Por que é importante pregar um livro antigo para a igreja de hoje? Exatamente para que nós possamos continuar enxergando a verdade do coração de Deus para o seu povo em todos os tempos. Sim. E ao invés de ficar enxergando Jesus na argola dizendo vem, ver realmente como o Senhor exalta Cristo por toda a palavra de Deus. Exatamente, exatamente. Eu agradeço muito a participação de vocês aqui conosco hoje. O tempo vai voando, eu estou me controlando. E toda vez que a gente se reúne, sentam 3 pastores para conversar. Se a gente fala assim, não, vamos parar aqui e a gente continua no próximo programa, senão a gente faz um programa de 3 horas, né? Mas, Nelson, muito obrigado. Acho que, com certeza, não tenho certeza que fomos todos muitíssimo enriquecidos por isso e estamos, obviamente, ansiosos para, em outras oportunidades, ouvir dos outros módulos, dos outros textos, quiçá, misericórdia de Deus, ouvir da Bíblia toda nesse tom de conversa e de ensino. Obrigado, pastor Nelson Galvão, por estar aqui conosco. Deus para mim é um privilégio, abençoando muito o seu ministério. Amém. Pastor Fernando, obrigado mais uma vez. Pastor Fernando me ajuda a dar essa dinâmica do programa. É um privilégio para mim, você sabe disso. Tem sido sempre muito bom fazer esse programa juntos aqui. E, obviamente, eu queria agradecer a todos vocês que ficaram conosco, participando até agora, né? Assistindo esse programa todo. Continue a participar conosco. Você pode ouvir os programas do TheoMediaCast, o nosso podcast em áudio e vídeo, todas as semanas um programa novo nas principais plataformas de streaming, nos aplicativos de áudio, de podcasts mais famosos que você vai achar aí no seu celular, na internet. Procura lá, TheoMediaCast, e você vai ouvir toda semana um programa novo. Agora, se você quiser assistir esse programa na íntegra, você que está nos ouvindo no streaming e quiser assistir o programa em áudio e vídeo na sua íntegra, baixe o nosso aplicativo, que é o TheoMedia. Esse aplicativo também, no mesmo propósito, está a serviço da Igreja de Cristo, promovendo teologia, vida e fé para a glória do nosso Deus. Você vai baixar esse aplicativo e vai assistir ali não só o TheoMediaCast, mas palestras, pregações, vários vídeos, né? Vários filmes, desenhos para as crianças. É um aplicativo muito importante para a sua vida e para a sua família. Baixe o aplicativo e continue nos acompanhar. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença aqui conosco e que Deus possa abençoar sua vida ricamente.